Pessoal, bom dia. Tudo bem com os senhores? É o seguinte, eu fiquei responsável pela turma para dar aula para vocês de Office 2, tá? É um módulo para quem gosta de matemática, vai gostar bastante. Para quem não gosta, tem programação também. Não é bem programação, né? Mas a gente consegue trabalhar com alguns códigos. E para quem ainda pensa, eu não gosto muito de matemática, a gente tem educação financeira envolvida também, e isso não tem como dizer que não seja extremamente importante para vocês, tá? Então, o módulo, ele tem o nome de Office 2, porque ele foca em uma ferramenta do Office, né? No Office 1, a gente fala sobre o Word e PowerPoint e seus similares, tá? Enquanto no Office 2, a gente vai ter um foco no planilha, seja ele em Excel, Google Planilhas, Excel Online, tá? Então, nosso foco é em construção de planilha e administração financeira. A gente fala um pouco de administração financeira doméstica, a gente fala um pouco de administração empresarial, a gente aprende jargões, é, palavras de uso próprio daquela área, de termos técnicos, para vocês compreenderem também quando se faz necessário, tá? Então, a gente sempre vai alternar a aula entre um momento que a gente vai falar sobre educação financeira e um momento que a gente vai estar usando o software de fato, tá? Vai estar usando o Excel ou o Google Planilhas, beleza? Bem, eu tenho um aviso só para dar para vocês. Quanto à entrega dos módulos, tá? A gente está aguardando os módulos chegarem, tá? A editora atrasou por conta dessa pandemia, tá? É normal, é razoável. E aí o que acontece é que assim que os módulos chegarem na instituição, a gente vai deixar disponível e aí vocês, ou um responsável de vocês, podem passar aqui e retirar o módulo, tá? O módulo físico. Mas, enquanto isso, no nosso Google Sala de Aula, eu deixei o módulo em PDF lá. Tá? Então, vocês têm como consultar, verificar a atividade, tirar dúvidas, pelo módulo em PDF que está no Google Sala de Aula. Quando eu for mostrar a atividade que a gente tem que fazer, aí eu abro o Google Sala de Aula e mostro os códigos para vocês. Ok? Dito isto, vamos para a nossa aula. Bem, o módulo, ele vai começar instigando nosso conceito de economia, tá? Nosso conceito de inteligência financeira. O primeiro ponto que ele cita, só um instante. Tá bom. Bem, o primeiro ponto que ele vai citar aí é o saber administrar e organizar a sua vida financeira é uma tarefa que para muitos pode ser complicada. É, isso acontece principalmente, tá? Isso acontece principalmente pelo fato de a gente a todo momento, hoje em dia, está sendo bombardeado de publicidade, de propaganda, tá? De comercial. Você está assistindo um vídeo no YouTube de 5 minutos, tem comercial. Você vai entrar no jogo, tem o jogo lá te ofertando um monte de coisa, seja jogo no celular, seja jogo online. Você abre a TV, tem comercial. Você abre seu Instagram, o Instagram hoje em dia está cheio de anúncios. Né? Você vai passando ali, tem um monte de anúncios. Você abre o seu Facebook, ou você abre o seu Twitter.
sempre tem muito comercial a todo momento. E junto com o comercial, tem a base de dados dele sobre a gente, que ele oferta justamente porque a gente tem interesse, né? Então, por este motivo, é meio complicado você ter dinheiro e manter esse dinheiro de uma maneira econômica. Você sempre está instigado a gastar com certa frequência. Bem, saber administrar é saber viver com mais harmonia. Isso é verdade, tá? Só que eu compreendo que para algumas pessoas é extremamente difícil economizar, tá? É tentador gastar dinheiro, tá? Eu com certeza todos vocês, ou pelo menos a maioria, já compraram alguma coisa que logo depois de comprado falou, para que eu comprei isso? Né? O impulso foi muito mais forte do que sua consciência, tá? E isso gerou a uma compra equivocada. No terceiro ponto, ele cita o seguinte: quando aprendemos a cuidar bem do nosso dinheiro, estamos propícios a nos adequarmos a todas as nossas necessidades. Isso quer dizer que quando realmente eu preciso de gastar, quando eu preciso comprar, ou quando eu quero realmente comprar alguma coisa, eu estou pronto sem precisar ter dor de cabeça, sem precisar parcelar em cartão e tudo mais. Tá? Bem, o quarto ponto é fazer o seu dinheiro render mais de forma certa, separando o desejo da necessidade. Isso é ser inteligente financeiramente. Note, embora o módulo deixe claro que separar desejo da necessidade é uma ideia economicamente viável, eu não estou dizendo que você não vai comprar o que você quer, que você vai ficar se privando do que você é, tem interesse em comprar e vai comprar só o que é necessário. Não, a gente sabe que lazer, comida. De vez em quando a gente tem aquela vontade e vale até a pena investir naquele momento de satisfação ali. O problema é quantas vezes a gente faz isso, com que frequência, como é que a gente pode evitar esse desperdício, esse gasto excessivo de dinheiro, tá? Ele vai chamar aqui alguns outros pontos, né? Às vezes somos tomados por impulsos que nos forçam a tomar decisões financeiras que não queremos ou não podemos, né? Não podemos, é muito comum no Brasil, né? Banco fatura tanto no Brasil porque a gente compra com frequência quando a gente não pode. E o nome disso é cartão de crédito, tá? Toda vez que a gente não pode, e o pior é o seguinte, a gente tem consciência, nós temos consciência que a gente não pode gastar aquele dinheiro. Mas aí a gente se convence, tá? Naquele quase um diálogo introspectivo, a gente se convence que, se eu parcelar aqui em 10 vezes, vai dar 50 por mês. Isso aí eu pago de boa. O problema é que tem essa parcela, tem a outra parcela que você dividir em 10 vezes, que está na sexta ainda, tem uma outra parcela que você dividir em 5 vezes, que está na segunda, né? Tem os gastos mensais comuns. Então, não é os 50 que você parcelou agora, é os 50 junto com os outros 70, com outros 1.000. Então, vai juntando uma bola de neve e vai chegar no momento que você vai ficar 2, 3, 4 meses sem ter R$ 1 para gastar, porque as dívidas chegaram todas praticamente juntas, elas embolaram. Aquele pouquinho virou um montante considerável. Tá? Isso nos torna um dependente financeiro das necessidades que o mercado impõe. Né? É muito comum, vamos supor que eu acabei de comprar um sapato para corrida. Tá? Só que aí vem a Mizuno, ou vem sei lá, a Nike, uma empresa qualquer de calçado dessas grandes, e lança um sapato que todo mundo está comprando, tá? Eu não tenho um mês que eu comprei o meu, mas tem esse novo que lançou agora, que todo mundo está comprando, que está na moda, ou que é muito efetivo, ele é muito bom. E aí eu vou lá e compro aquele sapato. Porque eu comprei aquele sapato porque o mercado me impulsionou a isso, me incentivou, as pessoas ao meu redor. Então, nesse caso, eu fui impulsionado através de talvez um programa de marketing ou de publicidade e propaganda muito boa, que me levou a adquirir um produto que eu não tenho necessidade nenhuma. Tá? Óbvio, tem algumas questões que mexem mais com a paixão do indivíduo. Por exemplo, se você é colecionador de alguma coisa, você não compra nem por necessidade e, teoricamente, nem por vontade.
Você compra por quase de uma obrigação de continuar a aumentar a sua coleção, né? Uma paixão que você tem por aquilo. E a gente sabe que paixão nunca é uma coisa boa, né? Paixão é o estado que a gente está, que a gente não consegue enxergar defeitos, a gente não consegue enxergar erros. É um momento propício para a gente fazer desastre, tá? E eu não estou falando do relacionamento de ninguém aí, tá? Eu estou falando de questão financeira. Ou seja, eu vou dar um exemplo muito pessoal. Eu tenho uma coleção bem grande de jogos de tabuleiro, tá? Então, eu coleciono. Toda vez que lança um novo, eu fico tentado a comprar, mas aí eu tenho que me balancear. Às vezes eu já estou pagando um ainda, é um hobby relativamente caro, tá? Então eu tenho que ficar me policiando, dando um passo para trás todo momento, para não acabar gastando muito dinheiro nisso. Tem pessoas que gastam muito com sapato, tá? E não é só mulher não, tá? Tem muito homem aí que não aguenta ver um sapato novo de uma marca. Faz isso não, Danilo. O Douglas está me depreciando no mercado aí. O... Tem pessoas que colecionam, às vezes é coisa muito barata, mas às vezes é coisa, por exemplo, tem pessoas que colecionam selos ou cartas, tá? Carta de algum jogo específico. Aí, às vezes a pessoa vai pagar uma fortuna porque falta aquela na coleção. É esse tipo de coisa que o mercado, e às vezes é uma paixão nossa, que faz com que a gente entre em problemas incríveis. E é bom lembrar que um problema financeiro pode impactar no seu relacionamento, pode impactar no, em sua saúde, tá? Eu tinha uma pessoa próxima a mim que falava o seguinte, que no relacionamento, quando o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela, tá? Então, ela dizer que você não consegue manter um relacionamento saudável se financeiramente as pessoas estão quebradas, tá? Então, impacta, a condição financeira nossa impacta e a gente tem que ter um cuidado com o que a gente gasta, tá? Por fim, o ponto de partida para mudar isso é encontrar o equilíbrio aprendendo a administrar sua vida pessoal, entre sua necessidade, sua vontade e e conseguir equilibrar isso requer inteligência emocional, claramente. Porque assim, ó, nem tudo a razão tem o domínio sobre suas decisões. Eu até acredito que, de maneira geral, sua razão tem pouco domínio sobre suas decisões, tá? O que o sentimento da gente, a gente tem que ter uma inteligência emocional para controlar a maioria das decisões que a gente tem. A gente nem pode decidir tudo só pela condição racional, porque senão a gente vira um robô, tá? E aí a gente deixa de vivenciar, de explorar coisas que ia dar muita satisfação pessoal para a gente, e até conhecimento e desenvolvimento cognitivo e tudo mais. Mas também a gente não pode deixar o emocional controlar muito nossas decisões, porque a chance da gente cometer erro é absurda, tá? E erros que vão impactar cedo ou médio, acho que nem em longo prazo, mas em curto e médio prazo, a gente se prejudica muito com decisões instantâneas, tá? Então, acho que o segredo é o controle emocional. Eu devo tirar um sábado para uma parte da aula falar só sobre essa questão de controle emocional, porque tem um livro de um psicólogo famoso, um PhD em psicologia, chamado Daniel Goleman, que ele escreveu um livro chamado Inteligência Emocional, e aí ele dá algumas explicações, explica como nosso corpo reage a determinadas situações. Eu devo trazer isso em alguma aula mais para frente, tá? Bem, primeiro passo quando se quer administrar com eficiência sua vida financeira é acabar com a falta de organização. Primeira coisa, né? Porque quando você não está organizado, quando você não tem tudo ali explícito, claro na sua frente, você passa pela situação, às vezes você esquece uma dívida que você tem, às vezes você esquece uma compra que talvez vocês não estejam passando por isso agora, mas em algum momento vocês vão ver que você vai chegar à conta e você vai dizer, ih, eu comprei isso, eu nem lembrava. E aí, você não estava naquele cálculo, tá?
Então, quando você se organiza, tá? Então, vamos supor que você ganhe R$ 1.000 por mês, tá? Faz uma planilhazinha e coloca lá os R$ 1.000. Tudo que você pretende gastar, ou tudo que você for gastando, você coloca lá na planilha, tá? Porque aí, ó, gastei X hoje, mas eu pretendo gastar X com, sei lá, com corte de cabelo, isso eu quero esse mês. Então tá lá previsão de gasto. Então eu sei o quanto eu posso gastar e quanto eu não posso, para mim conseguir realizar o que eu pretendo naquele mês. E também se planejar para fazer uma compra maior ou fazer uma viagem mais para frente. Então, quanto é que eu posso gastar para mim conseguir fazer o que eu preciso nesse mês e ainda juntar um dinheiro para fazer o que eu quero fazer no final do ano, minhas férias. Então, se você organiza, se você faz uma estratégia, uma planilha organizada sobre isso, você não se perde e você se policia, tá? Que é muito importante. Bem, trace um objetivo, o que você quer comprar ou investir, uma meta. Falando em investimento, a gente vai falar também em algum momento sobre investimento, tá? Tipos de investimento, onde é que meu dinheiro pode render mais ou menos, tá? A gente vai chegar lá em algum momento. Então, primeiro, trace um objetivo, uma meta e uma estratégia. Bem, vamos supor que seu objetivo é viajar para Londres. Você quer conhecer o Reino Unido? Vamos pensar aqui. Então, você quer ir para Londres e você pretende fazer isso no final do ano, tá? Então, o objetivo eu já tracei, tá? Eu quero ir para a Europa, eu quero conhecer Londres, tá? Uma meta. Quando é que eu quero ir? Final do ano. Então, em dezembro, eu pretendo estar viajando para Londres. Qual a estratégia? Ou seja, como vai fazer isso? Do que você precisa abrir mão? Ou seja, eu vou lá, qual é o valor médio de uma passagem para Londres? É X. Qual é o valor médio de hospedagem em Londres? É Y. Tá? Então, juntando só passagem e hotel, hotelaria, eu preciso de pelo menos X. Vamos chutar aqui, tá? Só para, como a gente vai pensar no Reino Unido, se eu não me engano, é Libra a moeda. Então, vamos pensar que eu vou precisar de 3.000 libras, tá? Faça a conversão lá para real. A Libra eu não sei quanto está custando, me perdoe, mas vamos supor que 3.000 libras dá, sei lá, R$ 12.000, tá? Então, eu preciso de R$ 12.000 para conseguir viajar para Londres, ficar hospedado lá durante um tempo. Só isso, eu não estou pensando nem nos gastos que eu vou ter no dia a dia. Pronto, mas pelo menos eu já consigo viajar, tá? Pronto, eu preciso de 12 mil. Bem, como é que eu vou conseguir esses 12 mil? Isso aí você tem que traçar a estratégia. Mas eu só ganho 1.000 por mês. Se eu não gastar R$ 1 todo mês, eu chego nesses 12 mil e não vou ter dinheiro nem para. Então não dá para ir para Londres. Me perdoe. Se a única estratégia que você tem é os R$ 1.000 que você ganha por mês e você pretende ir para Londres, isso, contando passagem de ida e volta e hospedagem, lá você precisa de R$ 12.000 e o máximo que você consegue sem gastar um centavo é 12 mil, você já sabe que você não consegue. Por que é importante você fazer esse cálculo? Porque se você traça esse objetivo, né? Trazer o objetivo, trazer minha meta, mas isso é utópico, isso aí foge do real, descola da realidade sua, você vai acabar gastando aquele dinheiro cedo ou tarde com a maior besteira possível, porque você vai chegar um momento e vai dizer, falta tanto, nem vai dar, então vou comprar isso aqui. Então, assim, quanto mais real você colocar, quanto mais tangível é seu objetivo, tá? Mais de fato você vai conseguir chegar nele. Tá? Então, não vai dar para ir para Londres. Mas e para Buenos Aires, que é aqui do lado na Argentina? É quanto? Para Buenos Aires, tudo bem. Buenos Aires com 4 mil eu vou. 4 mil dá para me juntar. E aí você, 4 mil em 12 meses, eu tenho que economizar pelo menos por mês X. Pronto. Você tem ali, se no ano você consegue 12 mil, um terço do seu salário, todo mês você precisa separar, né? Para ter seus 4 mil no final do ano. Então, você sabe que você tem um teto de gasto, tá?
e você não pode ultrapassar aquele teto, tá? Eu vou falar sobre outras coisas, ainda sobre essa organização de você traçar um objetivo para concluir o que você quer, porque além de, eu fiz uma conta bem básica, tá? Mas existem outros cofatores que a gente tem que levar em consideração aí. O último ponto que ele fala aqui é o indicador, né? Então, acompanhar no dia a dia o que entra, o que sai, ou seja, com o que eu gastei e com o que eu lucrei. Isso é importante também pelo seguinte, quando você faz um balanço pessoal financeiro, você percebe, por exemplo, ó, nesse semestre ou nesse ano, eu gastei tantos mil só com roupa. Então, ano que vem, eu já não vou fazer isso. Então, eu vou ter que diminuir o gasto que eu tenho com roupa, tá? Então, você consegue administrar onde você está gastando muito. Eu, por exemplo, descobri que eu achava que eu gastava muito com jogos de tabuleiro, mas eu descobri que eu gasto muito com comida, tá? Então, eu não tinha essa noção. Eu sabia que eu gastava um pouco, mas eu não tinha essa noção. Eu descobri essa noção depois que eu coloquei no papel. Depois que eu fui colocar no papel, eu digo, bem, o jogo é realmente caro que eu comprei no mês. Mas em comparação ao que eu gastei com comida, e na maioria das vezes é fast food, é pizza, hambúrguer, essas coisas, dava um dinheiro relativamente alto. Isso foi o que aconteceu há 2 anos atrás, tá? Não hoje em dia. Então, quando eu coloquei no papel, eu falei, bem, eu tenho que me policiar quanto a isso. Então, eu mudei a forma como eu usava meu dinheiro com alimento, tá? Eu mudei as exceções, né? Isso é importante para você administrar bem seu financeiro. Você pode ser dono do seu dinheiro para tirar o melhor proveito dele. Isso aqui é ele provocando a gente, né? Quando ele fala você pode ser dono do seu dinheiro, quer dizer que você não é. E pode ser por N situações, tá? Por exemplo, se você tem filho, você não é dono do seu dinheiro, tá? Pelo menos não dele todo. A maior parte daquele dinheiro é do seu filho, porque você vai gastar a maior parte do seu dinheiro com as necessidades e as vontades do seu filho. Isso é fato, tá? Mas eu sou solteiro. Então você pode ser, inclusive, escravo de um hobby, como eu falei, de uma coleção, você pode ser escravo de um plano de marketing, por exemplo, você compra tudo que o ator X compra, ou tudo que a cantora X, ou tudo que a youtuber, a influenciadora digital lá fala, eu estou comprando, tá? Então, às vezes, você não é dono do seu dinheiro, às vezes tem um mercado específico que pega todo o seu dinheiro de uma maneira indireta, né? Você que dá para ele, mas sem ter um retorno com isso plausível. Bem, qual é a sua relação com o dinheiro? Se a gente tivesse na sala de aula, é mais gostoso ter essa discussão, né? Porque aí a gente descobre muita coisa. Mas a sua relação com o seu dinheiro é você ter consciência de que se é você que está gastando ele ou se tem uma coisa que faz você gastar o seu dinheiro. Por exemplo, quando você sai com o seu cachorro para passear, para ele fazer as necessidades dele lá, para ele esticar as pernas, não é você que controla ele, né? Embora ele esteja na coleira, é para onde você vai puxar, para onde ele te puxa que você vai, né? E aí, se ele faz lá a necessidade dele, você tem que ir lá com o plástico, pegar, tá? Teoricamente, é você que está passeando o cachorro. Mas se a gente verificar o que está acontecendo de fato, é o cachorro que está passeando com você, tá? Quem está no controle da situação é o cachorro, tá? Não é você, tá bom? Com o seu dinheiro pode acontecer a mesma coisa. Às vezes você acha que está no controle, mas você é tão facilmente induzido que quem está no controle não é você, tá? Segundo ponto, ganhe dinheiro, gaste de forma consciente, poupe e planeje seus objetivos e orçamento. Poupar é a primeira vez que a gente vai ouvir isso aqui e a gente vai ouvir várias vezes isso, tá? Existe uma estratégia mínima para você poupar, principalmente com a mudança recente do FGTS, né? Com o plano de aposentadoria do brasileiro, tá? A gente sabe que se aposentar aqui está muito mais difícil, a gente vai debater isso, vai debater sobre lei, vai dar uma nova perspectiva
a essa ideia de aposentadoria. E, então, se você consegue fazer uma poupança, tá? Ou investir em alguma corretora financeira, ou em algum banco privado, para ter um retorno daquele dinheiro, é melhor do que você esperar só a poupança que o governo vai lhe dar, tá? A gente vai tirar uma aula só para discutir sobre isso, discutir sobre as mudanças que foram feitas. Lá a gente explora melhor esse assunto. Com essas ações fica fácil entender a afirmação: sou o dono do meu dinheiro, pois você estará sempre agindo com inteligência financeira. Bem, vamos falar agora de uma realidade mais comum, que é a realidade da família, tá? Dentro de sua casa. Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: ó, independente se a pessoa trabalha ou não, tá? Quando você quer fazer ajustes na casa, tem que estar todo mundo presente para conversar sobre isso. Não estou dizendo que você tem que obrigar as pessoas a participarem, tá? Mas é bom que você incentive de maneira saudável que ela participe. Porque a educação financeira não é só gastar a nota, o papel, né, a moeda. A educação financeira é todo tipo de gasto que vai impactar na decisão final de uma compra, ou na decisão final de um boleto bancário, de uma conta de luz, tudo isso envolve, tá? Existem 4 pontos que ele cita aqui no módulo, tá? O primeiro, estimular reuniões familiares, mensais ou quinzenais, tá? Ó, galera, hoje é dia da gente sentar, quanto é que a gente tem, ou se não, ó, tem essas contas aqui para pagar, como é que a gente vai fazer? Ó, a conta de luz veio muito mais alta hoje. Por que veio? Vamos ver qual é o ajuste que a gente precisa, vamos ver o que é que a gente tem que se policiar. É importante, tá? Incentivar a educação financeira, ou seja, não gastar de forma desregrada, lembrar que 5 minutos a mais com o chuveiro ligado pode ser um valor absurdo no final do mês, o chuveiro quente, né? Então, vai se ensaboar, desliga o chuveiro. Pode parecer besteira, tá? Mas o impacto financeiro disso no final é grande, porque não é 5 minutos, é 5 minutos vezes 30, tá? Quantas horas isso vai dar no mês? E eu estou falando de uma pessoa, imagina uma casa com 5 pessoas. Então, é importante, tá, que vocês levem isso em consideração. Combater juntos possíveis dificuldades financeiras, ou seja, vamos supor que você está bem financeiramente, mas o seu irmão fez uma burrada aí e se deu um pouco mal. Tenta emprestar esse dinheiro, tenta conversar, tá? É óbvio que vai de situação para situação, mas é bom ajudar o outro a sair de um prejuízo financeiro, porque toda casa ou todo ambiente familiar melhora. Óbvio, se você ajudou a pessoa uma vez, a pessoa continua fazendo burrada, aí não, né? Porque errar é humano. Insistir no erro também é humano. Aí é burrice, tá? E o quarto e último ponto é incentivar e não obrigar. Ou seja, incentivar a pessoa a gastar menos, falar com carinho, às vezes até falar brincando, tá? Mas para que a pessoa crie consciência por si só. Ninguém consegue se educar em nada, não consegue aceitar. Por exemplo, você não consegue aceitar a ideia do outro se o outro quer obrigar você a pensar do jeito que ele quer, tá? O que a gente precisa ter é mostrar, dialogar e esperar que o outro crie essa consciência ou entre em acordo comigo quanto a uma questão. Se eu ficar obrigando a pessoa a fazer isso, a chance dela aceitar minha opinião ou dela me ouvir é zero, tá? Zero. Bem, as dificuldades causam estresse, mau humor, brigas e desânimos. Tome atitudes como, primeira, evitar o excesso de gastos realizados, independente do seu padrão de vida ou de sua família. Tá? Vamos pensar o seguinte: quando ele fala evitar excesso de gastos realizados, é tipo o seguinte: você tem na sua geladeira no momento queijo, presunto, você tem farinha de trigo, você tem pão, você tem ketchup, você tem tudo lá. Aí você fala: quero comer uma pizza.
tô a fim de comer uma pizza. Aí você vai e paga R$ 50 numa pizza. Você poderia ter economizado R$ 50 se você tirasse o bumbum do sofá, fosse na cozinha, pegasse o queijo, presunto, fizesse um negócio legal, botasse esse pão no forno, tá? Para assar junto com esse queijo, com esse presunto que você já tem lá, tá? Você tem tudo lá, ou você fazia uma massa rápida, né? Eu não sei se todo mundo aqui sabe cozinhar, mas para fazer massa é muito simples, tá? Você precisa de farinha de trigo e manteiga praticamente. Tem massa, a maioria das massas de torta, por exemplo, não vão ovo. Então, assim, é um básico que você podia fazer ali rapidinho, meia hora, até como um momento de descontração, de conversar com alguém, você faria e você economizaria R$ 50, mas não, você não quis. Você preferiu ficar sentadinho lá, sem fazer nada e pedir. Então, quando ele fala evitar excesso, é você olhar se naquele momento realmente é necessário você gerar aquele gasto. Inclusive, um dos principais problemas com casais que começam a morar junto agora é o fato justamente da falta de equilíbrio financeiro. De um compreender, às vezes, e o outro não. Quando os dois não compreendem e gastam de maneira alarmante, os problemas que vão causar em curto prazo de estresse, de briga, de discussão, por conta disso, é muito grande. Então, é bom a gente se vistoriar, tá? Bem, evitar criar ou alimentar dívidas tomando dinheiro emprestado. Dinheiro emprestado é uma coisa que você só faz isso se aquele dinheiro for lhe dar algum retorno. Ponto. Tá? E olhe lá. A gente vai ver tipos de taxação, mas cheque especial é um absurdo. Quando você vai numa uma empresa dessa que você pega dinheiro emprestado, tá? Vamos supor que você pegou 2.000. Quando você vai ver os juros moros disso, a gente vai fazer uma atividade que a gente vai ver. Juros moros é juros sobre juros. Ou seja, você não paga os juros do mês. Vamos supor que ele fala assim, ó, você vai pegar 2.000 aqui com a gente, né? Beleza. Então, vamos parcelar aqui para você me pagar em 2 anos isso, em 24 meses, tá? Com a taxa de juros de 2%. Aí você fala, 2% de 2.000. Vamos botar 10%, para não dizer que é bonzinho, né? Aí você fala, 10% de 2.000, tudo bem. Aí, em sua cabeça, você pensa o seguinte, eu vou pagar 2.200, tudo bem. Vou ficar 2 anos para pagar R$ 200 a ele? Não tem problema, não. Só que você está enganado. Quando ela divide em 24 vezes, você paga também juros sobre juros. Então, você paga em cima do valor que você ainda deve e você paga em cima do valor da porcentagem do que você ainda deve. É complicado? É complicado, mas quando a gente for fazer a tabela disso, vocês vão ver que não é complicado não, tá? Então, às vezes você pega 2.000 e no final dos 24 meses, você pagou para a corretora financeira, perdão, corretora financeira não, a corretora de empréstimo, você pagou para ela 4.000, 5.000, tá? É a mesma coisa de sua mãe falar assim, ó, eu não tenho cartão de crédito, mas preciso te comprar uma TV. Eu vi uma TV lá, TV de 32 polegadas, R$ 1.000. Aí sua mãe vai dizer, vou pegar no carnê, porque eu estou sem cartão de crédito. É a maior loucura que alguém pode fazer, é pegar uma compra em carnê. O juros do carnê é absurdo, e é tão absurdo que ele pode chegar a você ter, com o dinheiro que você pagou ali, você comprava 2 TV. Ou você, em vez de você comprar uma TV de 32, você tinha comprado uma TV de 50. Tá? Então, ter consciência disso é importante para a gente não cair em cilada. Tá? Eu não vou nem citar aqui agiotismo, porque agiotismo é crime. Tá? Então, você nunca, nunca vai pegar um dinheiro emprestado com a agiota. Nunca. Isso aí é loucura, tá? Existe cheque especial, existe outras condições que você consegue sem precisar se expor. E, por fim, evitar desperdício. E quando ele fala desperdício, aí ele está falando das rotinas comuns de uma casa, tá? Ficar jogando muita comida fora, deixar a comida estragar, ficar muito tempo debaixo do chuveiro,
Esses cuidados com básica energia, tá? Às vezes você fala, eu só durmo com a TV ligada, mas você não programa a TV. Aí a TV vira a madrugada toda ligada sem necessidade. Inclusive, a gente vai fazer um cálculo hoje sobre isso. Então, para evitar esse tipo de coisa e para não ter gasto excessivo, tá? Com o que devo me preocupar? Evitar as armadilhas do consumo sem fazer nenhum tipo de consulta prévia, tá? Ele está falando muito também sobre você fazer, você procurar qual é o menor valor do que você quer comprar. Hoje é muito comum você fazer isso com a internet, tá? Então você vai comprar uma TV, você olha em 3, 4 lojas diferentes, tá? Verifica, por exemplo, se o modelo é o mesmo, qual é o custo-benefício, vê a opinião das pessoas. A gente tem que saber filtrar, mas a maioria das compras tem lá a nota que a pessoa deu no produto e aí a gente lê sobre o que ela acha, a opinião pessoal, técnica dela sobre aquele produto. É bom também para não cair em armadilha, tá? Economizar com pequenas mudanças de hábito, a gente já citou isso. Economizar para eventualidades como doenças, problemas na casa, entre outros. Tem que ter lá um valorzinho guardado, tem sempre um dinheiro, geralmente é 10% do que a gente ganha no mês, a gente tem que guardar, tá? Menos que isso não adianta muita coisa e mais pode influenciar diretamente em sua renda, em seus gastos mensais. Mas pelo menos 10% de tudo que você recebe, inclusive se você recebe mesada, faça isso. Você vai ver que quando você precisar desse dinheiro mais para frente, você vai ter como comprar as coisas à vista, ou viajar e estar tá de boa, com dinheiro de sobra para gastar, tá? Bem, qual é os softwares que a gente vai usar aqui? A gente vai usar o Google Sheets, o Google Planilhas e o Excel, tá? Eu particularmente vou usar o Excel agora, mas na próxima atividade que eu for fazer, eu uso o Google Planilhas, mas é basicamente a mesma coisa, tá? O que vai mudar é alguns atalhos e tal. O Excel é bem melhor para se trabalhar, porque você tem mais atalhos, então você não precisa estar usando o mouse em todo momento. Ele já está aberto aqui. Vamos agora um pouco falar sobre o Excel, tá? Pronto, tá aqui o Excel. Vou abrir aqui um documento novo, tá? Eu acho que a estrutura dele é bem familiar para vocês, né? Bem, o Excel ele tem um diferencial dos demais softwares pelo seguinte: os demais softwares você tem uma área que é a folha ali que fica explícita para você, que é a folha, né? A região onde eu posso trabalhar dentro. No Excel a gente não tem isso e a gente tem uma estrutura de células, tá? A célula é todo quadradinho desse, tá? Notem que a gente vai ter vários quadradinhos, tá? Que é o que a gente vai chamar de célula. Toda célula tem uma identidade, tá? A identidade da célula é a letra da coluna com o número da linha, tá? Então, por exemplo, eu estou nessa célula aqui. Essa célula aqui, ó, está na coluna E e na linha 6. Não é batalha naval, tá? Para quem jogou, não estamos falando não. Parecido, mas não é. Então, aqui, ó, a gente tem o E6. Então, essa célula aqui, a identidade dela é E6, tá? Então, é assim que eu vejo a identidade e isso é importante, porque na hora da gente programar os cálculos, eu tenho que escrever qual célula eu estou calculando, beleza? Então, lembre, a junção de uma coluna e uma linha se transforma em uma célula, tá? Essa célula tem identidade, que é a letra, depois o número dela. Vamos supor, e só supor, que tem algo escrito aí, eu vou imprimir, tá? Note que, diferente de outros programas, ele não tem a área que está de impressão. Isso aí tem como a gente configurar, a gente vai fazer isso mais na frente. O que a gente vai focar hoje é como eu manipulo essa célula, tá? Primeira coisa é o seguinte, eu posso escrever livremente em qualquer célula.
Vou escrever na célula D1 aqui. Ó. Eu vou aqui na D1 e vou escrever aula de ADM financeiro. Pronto. Note que quando eu comecei a escrever no D1, ele extrapolou para as próximas colunas, né? O nome ele está por cima de outras colunas, tá? O que acontece é o seguinte: esse tipo de informação ele não vai ser impresso do jeito que eu estou vendo aqui. Por quê? Porque aqui ele está aparecendo porque não tem nada na coluna E nem na coluna F. Aí aparece o nome completo. Note, se eu clicar aqui na E1, que é a coluna do lado, e vou escrever aqui, ó, teste. Pronto. Note que aquele nome que estava aparecendo completo já não aparece mais. Porque ele extrapolou e na coluna ao lado eu já tenho outra informação. Então ele meio que some, tá? Mas se eu clicar na coluna, na área aqui de cima, ele vai aparecer, beleza? Na área de cima aqui aparece todo o nome que eu tenho lá. Aí você me pergunta, mas como eu posso corrigir isso? Porque eu quero que meu nome apareça todo, tá? Você pode fazer duas coisas. A mais comum é eu aumentar, eu dilatar, né? Eu aumentar a largura da minha célula, que é simples, tá? Se eu quero aumentar a largura, eu venho aqui, ó, tá vendo que entre o D e o E eu tenho um tracinho? Quando eu coloco o meu mouse em cima dessa linhazinha que separa os dois, aparece aí, ó, um dupla seta, tá? Se eu clicar e arrastar, ele aumenta. Note que toda a coluna ficou maior, tá vendo? Enquanto essa coluna é desse tamanho aqui, ó, como todas as outras, essa coluna aqui está mais larga, tá? Então, um jeito é eu fazer isso, tá? Uma outra forma é eu mesclar célula. Mesclar célula nada mais é do que eu unir duas células, tá? Duas ou mais, tá? Então, vamos supor que meu nome eu esteja aqui, tá? Vou escrever aqui, ó, teste 2 da pronto. Eu posso selecionar, como é que eu seleciono? Clicando no mouse. E se for no aplicativo, eu clico e seguro e arrasto, tá? Beleza, beleza, eu já repito. Então, eu clico e arrasto. Se eu clicar e arrastar, eu consigo vir aqui em cima, está escrito mesclar, e aperto. O que é que ele fez? Ele juntou duas células. Ele transformou aquelas duas células em uma só. Tipo a fusão do Dragon Ball. Beleza? Era a referência? Vou repetir aqui para a gente ficar mais claro, tá? Vamos lá. O que é, Ilana? E aperta em F1, Ilana. É o seguinte, vamos lá. Cada quadradinho que eu tenho aqui, ó, tá vendo? Cada quadradinho desse, eu vou chamar de célula, tá? Cada quadradinho desse, eu vou chamar de célula, tá? Cada célula, ela tem uma identidade própria, tá? Por quê? Cada célula dessa vai estar em uma coluna, note, essa aqui, ó, está na coluna F, tá? Então, essa célula específica que eu estou selecionando aqui está na coluna F. E ela está na linha, ó, 3. Logo, a identidade dessa célula é F, que é a coluna, e 3, que é a linha. Tá? Então, aqui, o nome desta célula aqui é F3. Tá? F3. Então, toda junção de coluna e linha vai se denominar uma célula e toda célula tem identidade composta também pela coluna que ela se encontra e a linha que ela se encontra. Tá? Isso ficou claro, não ficou? Bem, quando eu escrevo dentro de uma célula, tá? Pode ser que meu texto seja maior do que o tamanho da célula. Tá bom? Então, eu vou escrever aqui, ó, Adriano. Eu estou escrevendo na célula F3, tá? Ó, F3. Fica aceso, inclusive, no programa.
E aí meu nome aqui está aparecendo completo. Mas note que meu nome só está aparecendo completo porque eu não tenho nada escrito nas colunas do lado, nem na G3, nem na H3, tá? Se eu escrever qualquer coisa dentro dessa célula aqui, meu nome já não aparece completo, tá? Por quê? Porque a informação está dentro de uma célula menor do que ela comporta. Eu posso fazer o seguinte, para eu não ter problema com isso. Vim aqui em cima, tá? Na linha que separa as duas colunas, nesse caso a F e a G, e eu vou clicar e arrastar. Quando eu clico e arrasto, eu deixo a célula do tamanho que eu quero, na largura que eu quero, tá? Agora, vamos supor que seja uma informação que seja bem maior que a célula ou que seja uma imagem. Vou ter uma imagem dentro de uma célula. Como é que ela vai aparecer? Eu posso também, ó, se eu vir na linha, deixar ela mais espessa, mas eu aumento a altura dela, tá? Então, os quadrados, eles vêm com padrão, quando você abre um novo documento, mas você pode mudar os tamanhos, os formatos dessas células, tá? Elas continuam existindo. E outra coisa, essas linhas que a gente está se organizando aí, elas não aparecem na impressão, tá? Isso aí é só para a gente organizar nosso conteúdo visualmente, para a gente organizar todas as informações. Mas elas não vão ser impressas num documento. Não vai aparecer essas linhas no documento, caso eu venha a imprimir, tá? Eu vou começar aqui um exemplo para mostrar tudo que eu fiz aqui, mas de uma maneira mais organizada. Vamos supor que eu precise fazer uma planilha, que na verdade vocês vão precisar fazer, inclusive, para mim fazer minha economia doméstica. Tá? Vamos fazer uma planilha bem simples. Então, eu vou vir aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer um título, né? Deixar o topo com o título de minha planilha. Eu vou mesclar algumas células, que vai ser células que vai compor o tamanho de minha planilha. Então, vem aqui, ó, eu clico e arrasto aqui na linha 1, vou do A até o H, e vou clicar em mesclar. Cliquei em mesclar, eles se tornaram uma célula só. Eu juntei, eu uni todos eles, tá? Agora que eu uni, eu vou escrever aqui planilha de gastos mensais. Pronto, é o título de minha planilha. Assim como qualquer outro editor, você consegue mudar a fonte, aumentar a letra, colocar em negrito. Vou aumentar em negrito aqui. Colocar em negrito e vou aumentar um pouco. Pronto. Tá aí. Planilha de gastos mensais. Eu vou pintar a célula, tá? Eu quero que a célula fique de outra cor. Eu venho aqui no baldezinho, ó, tem um baldezinho aqui em cima. Vou pintar ela de amarelo. Pronto. Então, essa célula o topo, né? O título, eu coloquei ele aqui de amarelo. Também eu posso mudar a cor da letra se eu quiser, tá? Mas não vou mudar, não. Porque, ó, o amarelo, o fundo amarelo com a cor preta de cima destaca melhor, é melhor para enxergar. Então, vamos lá. Agora, eu sei que eu preciso colocar uma área para colocar os meses, né? Eu vou botar aqui 6 meses. Então, eu sei que note, a minha área de trabalho é até H, tá? Na última coluna da H, então, eu vou querer colocar o total, tá? O total vai aparecer nessa coluna, tá? E antes do total tem os meses. Então, eu vou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, daqui para cá vai ser os meses, o semestre. Então, eu vou botar aqui nessa janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Pronto. Isso é questão mais de organização da tabela, tá? Então, aqui vai ter os meses e aqui vai ter o gasto, tá? Aqui vai ter gasto. Então, note, o que tiver embaixo do total é a soma total dos gastos. O que tiver embaixo de junho foi gasto no mês de junho, tá? Então, vamos lá.
Vou também pintar de uma cor diferente e organizando visualmente minha tabela e vou centralizar o conteúdo, tá? Eu sei que gastos, aqui vai ser uma célula muito pequenininha para mim escrever, por exemplo, conta de luz, conta de água, tá? Eu sei que é pequeno, então eu já vou aumentar ele aqui, ó. Venho aqui, ó. Como ele está na coluna A, eu clico na interseção do A e o P, clico e arrasto. Vou puxar, ó. Cliquei e arrastei, aumentei, ó. Tá vendo que essa área aqui está bem maior, posso escrever. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, conta de luz, conta de água e conta de internet. Pronto. Note, a parte das linhas aqui, eu estou estipulando onde vai ficar abaixo delas os valores. Então, na conta de luz, em janeiro, eu vou chutar aqui, tá? Eu gastei, sei lá, 250 reais. Em fevereiro, eu gastei 220. Em março, eu gastei 180. Em abril, 150. Em maio, eu gastei 280. Em junho, eu gastei 300. Vamos, tá? Pronto. Centralizei aqui para ficar bonitinho, tá? Pronto. Aí você vai me dizer, professor, mas o total, eu vou ter que somar tudo e colocar o total? Não. Aí que tá. Quando você programa um cálculo, quando você coloca a fórmula de cálculo na célula, ela já conta o que você quer. E agora vem a parte importante, porque até então eu só estou mostrando como é que digita, como é que aumenta uma célula, nada demais, tá? Quando você tiver com o programa aberto, você vai ver que é muito simples. Agora, no cálculo, a primeira regra, regra de ouro, qualquer cálculo que você queira fazer, qualquer fórmula que você precisa fazer no Excel, você tem que colocar o igual primeiro. O programa só entende que você quer fazer uma função, quer fazer um cálculo, se você colocou igual primeiro, tá? Então, eu vou botar, a primeira coisa que eu coloco é o sinal de igual, quando eu vou escrever, tá? Igual, e aí eu vou colocar o cálculo. Eu quero somar. Então, olha como é simples. Igual, soma. Eu quero somar, eu boto igual, soma. Então, eu já disse, ó, quando eu botei igual, eu falei ao programa, falei, obviamente, né? Que eu quero fazer uma conta. Depois eu escrevi a conta que eu quero fazer, que é soma. Depois eu vou abrir parêntese, tá? E vou dizer quais células que eu quero somar. Na minha planilha aqui, ó, eu quero somar a de B3, tá vendo aqui? O 250 está em B, na coluna B, e na linha 3. Então, eu quero somar de B3 até a G3. Tudo isso é soma que eu preciso fazer. Então, eu venho aqui, ó, e coloco B3, deixa eu botar aí, B3, dois pontos, e aí eu coloco agora a última célula, que é a G3, tá? Essa aqui de junho. Junho está em G3. O TBE, parabéns. Quando eu coloco uma célula, note, quando eu escrevi ali, o computador fica saindo toda hora. Quando eu escrevi ali B3, ele já me disse qual é a célula que eu anotei. Note que a B3 já ficou em azul. Então, o programa, tanto no Excel quanto no Google, ele já diz qual é a célula que eu estou somando, ou que eu estou trabalhando, se não for uma soma. Então, eu sei que a primeira célula que eu vou fazer a soma é a B3. Agora, depois dos dois pontos, eu coloco a última célula, que é a G3. Note que agora o programa já me deu a área toda que está sendo calculada. Ele já mostrou qual é a interseção, a linha que eu estou calculando a partir dos dados que eu dei. Eu vou fechar parênteses e vou dar Enter. Pronto. Ele fez a minha soma. Né? Então, meu total de gastos de conta de luz no semestre foi R$ 1.380. Tá? Bem,
Eu vou repetir o processo aqui embaixo para fixar o conteúdo, tá? Mas agora eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou programar a conta para quando eu for lançando os valores, ele já ir fazendo o cálculo. Beleza? Note. Eu vou aqui, ó, fazer igual, tá? Preciso fazer uma fórmula, começo com igual. Soma, disse o que é que eu preciso, o que é que eu pretendo fazer naquela célula, que é uma soma. Abro parênteses. Igual soma, abro parênteses. Aí ele vai me perguntar qual é a primeira célula que eu quero fazer a operação. Nesse caso, da conta de água, é a B4, que é o primeiro valor de janeiro aqui, é B4. Eu venho aqui, B4. Ele já me mostrou que aquela célula está sendo... Pode falar, Alana. Tá pequena? Deixa eu ver se usando a lupa vai. Ele não identifica a lupa. Espera aí. Como é que a gente pode mexer nisso aí? Tá assim, ó. Por isso tá pequena. Quando ela dá zoom, que vai. Eu tentei dar o zoom aqui pelo computador e não... Bota pra ela deitar o celular. Não estou no celular não, mulher. Ah, entendi. Entendi o que você falou. Para ela deitar o celular para aumentar a imagem, né? Beleza. Nesse caso aqui, eu comecei o cálculo, tá? E igual soma, abri parênteses, botei B4. E aí depois, o que é que eu fiz? Eu tenho que colocar 2 pontos, tá? Depois que coloquei 2 pontos, eu coloco a última célula na linha que eu estou calculando, que seria G4. Então, venho aqui, ó, G4. Ele já mostrou a área aí que eu estou calculando, vou dar Enter. Está zerado por quê? Porque eu não botei valor nenhum. Mas note, quando eu lançar o valor da minha conta de água em janeiro, ele já faz o cálculo lá. Ó. Fevereiro, ele já vai fazendo todo o cálculo, tá? Então, eu programei aquela célula para fazer a soma de acordo com os valores que eu for fazer no lançamento, tá? Bem, essa última eu vou fazer diferente, tá? A conta de internet. Por qual motivo? Não existe só os 2 pontos para se calcular e fazer uma operação. Existe também ponto e vírgula. Existe uma diferença muito simples entre as duas, tá? Quando eu coloco os 2 pontos, eu estou dizendo que eu quero somar células sequenciais, tá? Então, se eu quero somar uma linha que é só células na linha 5, por exemplo, eu uso 2 pontos. Então, eu coloco a primeira linha da primeira célula da linha 5 e a última célula da linha 5 que eu quero fazer minha soma. Beleza? Agora, vamos supor que eu quero somar, por exemplo, só fevereiro e abril. Tá? Vamos supor que eu quero somar só fevereiro e maio, que está mais distante. Então, eu quero somar só o valor da minha conta de internet, que vai estar aqui em fevereiro, e a que vai estar aqui em maio. Note que agora não é uma célula sequencial. Não é. Eu tenho um salto aqui, ó, de outras 2 células. Então, quando eu quero somar valores não sequenciais, células não sequenciais, eu vou usar o ponto e vírgula. Vamos ver como é que é isso, tá? Eu vou botar aqui igual, tá? E vou escrever soma, como eu estava fazendo perfeitamente. Quando eu abrir aqui o parêntese, eu vou colocar a célula que eu quero, que é de fevereiro, que é a C5, tá? Já apareceu ali, ó. Apareceu C5. E, em vez de colocar 2 pontos, eu boto ponto e vírgula. Quando eu coloco ponto e vírgula, eu depois vou escolher a de maio, que é a F5.
Ele já apareceu aí, ó. Ele está me dizendo que eu selecionei a C5 e a F5, muda a corzinha da célula. Vou dar Enter. Note que quando eu fazer o lançamento da conta de internet em abril, perdão, em janeiro, ele não vai mudar, ó. Ainda está 0 lá. Por quê? Porque ele foi programada para ser calculada. Mas quando eu lançar de fevereiro, ele já calcula. Vou lançar de março, que não está programado para calcular. Também nada. A de abril também não está. Agora, quando eu lançar de maio, ele calculou. Por quê? Porque eu deixei só para calcular aquelas duas. Então, eu consigo calcular células que não estão em sequência. Tá? Em qualquer lugar na planilha, basta eu escrever elas. Bem, para quem vai usar o celular, você vai ter que escrever as células, tá? Você vai ter que escrever célula, que é o mais rápido. No computador, existe outras formas de eu selecionar. Eu vou fazer aqui, vou corrigir isso aqui. Vamos supor que eu quero calcular todas as contas da internet. Eu vou abrir aqui e vou apagar esses que eu coloquei. E depois, para estipular o que eu quero somar, eu faço o seguinte, eu clico e arrasto. Quando eu clico e arrasto, ele já consegue fazer toda a soma. Tá? Quando eu abro parêntese, clico e arrasto, ele sai selecionando todas as células que eu saí arrastando. Então, é como se eu estivesse selecionando em massa. Vou fazer aqui o de baixo. Esse total aqui, eu vou fazer o total geral aqui embaixo. Então, aqui do lado, eu quero que apareça o total geral de todos os meses, tá? De todas as contas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer igual, soma, abrir parênteses, e depois que eu abrir parênteses, eu vou clicar no primeiro, segurar com o mouse e arrastar. Pronto. Ele já selecionou, eu fecho parênteses e dou Enter. E aqui tem o meu total, o total geral, tá? De gasto, 2.855. Compreendam que a gente está falando de valores e note que não tem cifrão aí em canto nenhum, né? Quando você quer mudar a identidade daquele número, você não escreve. Então, por exemplo, para mim dizer que é dinheiro aí, eu não posso escrever RS na frente, por exemplo. Se eu vim aqui, ó, aqui é 200, vamos supor que aqui é R$ 250. Eu vou botar R cifrão. E o que é que vai acontecer quando eu colocar o R cifrão? Tá vendo que mudou a conta lá? Por quê? Porque quando eu coloquei uma letra dentro de uma célula que tem número, ele já não leva em consideração aquela célula, tá? Não leva. Se eu quiser que apareça o cifrão, eu tenho que vir aqui, ó, aqui na página inicial, eu seleciono todas as células. Lembrando, como é que seleciona todas as células? Eu clico, seguro e arrasto, que eu vou selecionando várias. Outra forma, professor, eu vou clicar aqui no 250, vou segurar Shift no meu teclado e vou usar a seta para o lado aqui, depois eu uso a seta para baixo. Tá? É outra forma de você fazer seleção. Ou seja, pode ser pelo mouse, clicando e arrastando, ou pode ser pelo teclado, segurando o Shift e usando as setas. Tá? Depois que eu selecionei, eu venho aqui, ó. Deixa eu só tirar isso aqui da minha tela. Eu venho aqui onde está geral, tá vendo? E escolho moeda. Pronto. Ele coloca o R cifrão em tudo. Porque aí, mesmo que eu mudar aqui, ó, vou botar aqui 350. Ele muda e já coloca o cifrão de novo. Eu não preciso escrever cifrão, tá? Se eu escrever cifrão, meu cálculo vai dar errado. Porque o computador não vai identificar que eu quero fazer uma conta ali, porque tem letras junto, tá? Bem, alguém tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que eu preciso repetir aqui para vocês?
Não? Tá todo mundo de boa? Beleza. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Daqui a pouco a gente volta para cá para mim não encher de coisa na cabeça de vocês, tá? Bem, então a gente pode trabalhar tanto com Excel quanto com Google Planilhas. Todo mundo aqui fez PW1, né? Se alguém não fez, me avisa, tá? Se alguém não fez, me avisa que eu abro aqui. Mas todo mundo que fez. Aumentou o valor? Não, não aumentou não. É quando eu tirei aquele que eu escrevi que mudou, quer ver? Deixa eu voltar aqui. Vou tirar aqui, tá? O cifrão. Não mudou o valor não, tá vendo? Eu acho que deve ter dado a impressão de mudança de valor porque ele acrescenta o 00 depois. Mas ele não muda o valor quando eu coloco o cifrão, não. 10% de um valor? Beleza. Vamos supor que eu quero pegar 10% do valor aqui, tá? Eu vou botar igual, tá? Vou botar a célula. Esse é um dos modos, tá? Célula. O porcento funciona aqui no Excel, tá? What? Tá vendo? Realmente a tela fica muito pequena no celular. Véio. Deixa eu ver se eu consigo aproximar isso aqui. Ah, agora ficou melhor. Eu sou burro. Viu? Pronto. Aí, ó. Vou apagar e fazer de novo, tá? Vamos supor que eu quero pegar 10% de 3.005, tá? Eu vou fazer igual. Seleciona a célula que está o valor, tá? Essa aqui que é H7. E depois eu coloco vezes 10%. E dou Enter. Aí ele me dá a porcentagem do valor. Tá? É igual a gente faz na calculadora. Você pega o valor e multiplica pela porcentagem que você quer. Então, você pode vir aqui e mudar, em vez de 10%, ser, sei lá, 22. E dá Enter. E ele calcula. Tá? É muito simples. Porcentagem é o valor que você quer vezes a porcentagem que você quer. É até bom você ter perguntado isso. É até bom, eu vou fazer de novo sim, Cássio. É até bom você ter perguntado isso pelo seguinte. Eu mostrei como faz soma, né? Agora, tem outras operações que a gente pode fazer. Então, eu estou fazendo aqui, por exemplo, uma multiplicação, né? Então, uma multiplicação para achar uma porcentagem. Então, igual 3.000. A multiplicação no Excel é com asterisco, tá? Eu não sei se dá para enxergar muito bem do computador de vocês, do celular. Mas a multiplicação a gente faz com asterisco, tá? Eu sei que na escola a gente aprende que o sinal de multiplicação é o X ou o ponto, né? O ponto também é um sinal de multiplicação. Nunca usem ponto aqui no Excel, tá? Dentro de uma célula, tá? Nunca use. Por isso que quando você precisar colocar em moeda, por exemplo, esse ponto aqui desse 3.000, não foi eu que coloquei, tá? Foi o próprio computador que quando eu coloquei como moeda, ele colocou. Porque se eu coloco um ponto dentro de uma célula, ele faz uma conta dentro da onde eu coloquei esse ponto. E aí dá erro na programação, tá? Então, para multiplicar é asterisco, tá? Então, igual a célula que eu quero fazer a multiplicação, asterisco e a porcentagem, que nesse caso aqui é 10%. Então, igual
H7, asterisco 10%. Dê Enter, ele já calcula quanto é 10% de 3.005. Nesse caso, é R$300,50. Tá? É assim que a gente multiplica porcentagem. Mas no módulo de vocês tem uma tabela que mostra tudo isso. Vamos supor, então, que eu quero fazer uma divisão. Tá? Então, eu quero diminuir o valor total de gasto, tá? Menos 10% dele, que é esses 300 aí. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui embaixo. Aqui, ó, foi multiplicação, tá? Só pode deixar aqui, ó. Multiplicação, e agora eu vou fazer uma divisão, tá? Eu vou dividir, então, 3.005 menos divisão, eu vou fazer uma subtração, tá? Não, o módulo vai ficar disponível para retirar aqui, Renata. O módulo que eu estou falando agora é o que está no Google Sala de Aula. Tem a versão dele em PDF lá no nosso Google Sala de Aula. Eu já mostro para vocês que eu mostro a atividade e aí mostro também o módulo. Aqui eu vou fazer uma subtração, na verdade, tá? Me perdoe, eu sou de humanas, então eu cometo esses equívocos. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, igual, e na subtração é igual à multiplicação. Eu não preciso escrever nada. Lembra que lá eu tive que escrever soma? Aqui eu não preciso. Eu botar igual a célula que eu quero fazer a subtração menos a célula que vai ser subtraída. Tá? Vou dar Enter, tá aí. Então, eu só precisei colocar igual a célula que eu quero menos a outra célula que eu estou usando. Só. Não precisei escrever nada. Vou repetir aqui, ó. Vou botar igual a célula que eu quero do valor total aqui, ó, que é a de 3.000. Eu posso escrever ela também, tá? Ela é a... Peraí, tem uma coisa aqui em cima. Ela é a H7. Então, posso escrever aqui, ó, H7 menos a outra que é a H9. E dá Enter. Pronto. Eu fiz minha subtração. Tá? Por fim, a gente tem a divisão, né? A divisão, o sinal de divisão no Excel é muito familiar ao sinal de divisão da matemática que a gente aprende na escola. Porque na matemática que a gente aprende na escola, a gente tem dois símbolos que a gente usa, né? Ou a gente usa aquele traço com um ponto em cima, outro embaixo, né? Ou a gente vai usar a barra, tá? Só que lá a gente usa a barra deitado, tipo 1/3, 4/12, não é? Então, aqui a gente vai usar a barra lateral, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero dividir esse valor aqui que eu tenho, vamos supor que eu tenho que pagar isso aqui em 12 meses, vou parcelar essas dívidas em 12 meses. E eu quero saber quanto é cada parcela. Eu venho aqui, ó, coloco igual o valor barra 12, do Enter. Pronto. 2.704,50 centavos dividido por 12 dá R$225,38. Tá? É muito simples, tá? A gente vai ver que vai ter fórmula que a gente vai se bater bastante, mas até a gente chegar nessas fórmulas mais complexas, tá? A gente vai treinar muito essas fórmulas básicas aí, tá? Hoje é uma aula muito mais da gente ver o basicão, tá bom? Então, vou fazer de novo. Ah, professor, vamos pensar que eu entrei no Excel só para fazer uma conta rápida. Não estou querendo programar nada, não. Eu só quero lançar uma conta rápida aí, quero fazer uma conta. Faz a mesma coisa que você consegue, tá? Se você botar aqui, ó, ao invés de eu colocar uma célula, eu vou botar um valor. Vou botar igual 500 dividido por 12. Pronto, está aí o valor. Já fiz as contas. Nem usei célula, usei só número. Óbvio que quando eu estou programando uma planilha para receber informações, esses locais têm que estar programados já para fazer cálculo. Eu não vou fazer cálculo um por um, senão não faz sentido. Mas, se eu estou aqui tentando fazer alguma atividade, ou estou fazendo atividade da escola aqui, eu estou sem calculadora, estou com o Excel aberto, tem como eu fazer qualquer cálculo. Tá? Qualquer cálculo. Basta, lembra, eu começar com igual,
e depois colocar o cálculo que eu quero fazer. Qualquer tipo de cálculo, tá? Beleza? Então, o cálculo da multiplicação é o asterisco, o cálculo da subtração é o negativo mesmo, menos, e divisão é a barra, tá? Bem, vamos voltar aqui no nosso slide. Eu podia mostrar aqui para vocês, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu tenho um aplicativo também no celular, tá? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu tenho aqui, ó, o Excel pelo celular. Vou abrir ele aqui para dar uma mostrada rápida aqui para vocês. Esse Excel pelo celular, você precisa ter uma conta ou do MSN, ou do Hotmail, ou do Live, ou MSN, ou Hotmail, ou Live, tá? Ou da Microsoft. Se você tiver uma conta de e-mail, você consegue baixar e acessar esse aplicativo, tá? Então, eu vou aqui, ó, vou abrir essa aqui. Ixi, tá demorando demais. Voltou. Pessoal, a internet caiu aqui, foi mal, tá? Já. Não foi minha internet que caiu. Já voltei já aqui. Só um instante, tá? Bem rápido. Bem, deixa eu compartilhar de novo para vocês, porque minha internet caiu bem quando eu estava mostrando. Pronto. Eu vou aqui, ó, no Excel. Um maisinho aqui. Vou apertar aqui em novo, tá? Qual é a grande diferença? A tela é diminuta, né? Para digitar é mais complicado, mas note, ele fica a área aqui de função, tá? Quer ver? Vou escrever uma função aqui. Vou botar aqui. Vou colocar aqui igual, igual, Adriano. Eu não gosto muito de digitar em celular, não, tá? Eu tenho um certo problema. Igual, soma. Ele já dá a dica aqui. Vou abrir parênteses. E eu vou somar do B1 ao E1, tá? Vou colocar aqui, ó, B1. Note que ele também mostra qual foi a célula que eu selecionei, ó. 2 pontos. E1. Pronto. Tá aí as células que eu estou selecionando para calcular. Vou fechar aqui e apertar no verde aqui, ó. Pronto. Isso quer dizer que quando eu começar a lançar os valores aqui, ó, no B, por exemplo, vou colocar aqui, sei lá, 280. Ele já está somando lá, tá vendo? A primeira, vou até pintar aqui para chamar mais a atenção de vocês. Aí quando eu lançar no C aqui, ó, tá vendo que ele está mudando os valores? Não tem diferença nenhuma para o do computador. A diferença é você ter uma capacidade melhor de digitar em celular. Tem gente que digita em celular de uma maneira absurda,
Tem gente que aperta 500 botões de vez. Eu não sou desses. Eu acho chato digitar em celular. Acho chato jogar em celular. Eu não gosto de celular praticamente para nada, tá? Mas se você tem facilidade, é igual no computador. Só a tela que é menorzinha e aí você vai ter que, né? Mas se você está acostumado, tá tudo aí. Por exemplo, vamos supor que eu quero manipular essa célula aí. Tem uma setinha no canto inferior direito aí, ó, que você clica e aparece todas as opções. Mudar de fonte, colocar em negrito, colocar borda, que a gente não falou sobre isso ainda. Preenchimento, orientação, né? Tem tudo, tá? Clicando nessa setinha aqui, ó, do canto inferior direito, você tem tudo. Aí você vai falar a mim, por exemplo, que, professor, eu não tenho, eu só tenho conta Gmail. Baixa do Gmail, tá? O problema de você usar o aplicativo do celular do Gmail, do Google Planilhas, é só um, tá? É que no Gmail, o Google Planilhas, você tem que escrever as fórmulas em inglês, tá? Você vê o Excel não, o Excel funciona assim como no computador em português. Então, no Google Planilhas, você vai ter que realmente escrever em inglês. Eu vou mandar uma planilha com as palavras em inglês, caso alguém queira usar no celular o Google Planilhas, tá? Se eu não me engano, se a gente lançar aqui, deixa eu dar uma olhada até aqui agora com vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Colocar aqui fórmulas Excel. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tem todas. A soma, por exemplo, que a gente usou hoje, está cá embaixo. Você vê quanto de fórmula que existe, tá? A gente não vai aprender tudo isso, não. Nem dá tempo. Soma, tá aqui, ó. A soma foi a que a gente usou hoje. Em inglês, você escreve sum, tá? Soma de argumentos. Tá vendo? Sum. É a soma em inglês, que foi a única que a gente usou aqui, tá? Mas aí eu vou me policiar para tentar escrever português e inglês também para ajudar todo mundo, tá? Dou uma estudada em casa e aí vou, sempre quando eu passar uma fórmula nova, eu escrevo ela em português e inglês para não prejudicar quem está usando o Google Planilha. Bem, para a gente ir para a finalização da aula, vamos seguir aqui. Beleza? Eu mando sim. Eu já mostro aqui também, mas eu mando no sala de aula o código, tá? Bem, o, o principal benefício de você usar uma planilha eletrônica, né? Primeiro, capacidade de fazer cálculos de maneira fácil e rápida, através de configuração de fórmulas e da atualização automática de dados, tá? Foi o que a gente estava fazendo. Programa uma região para já me dar um resultado X. A gente vai ver daqui a uma ou duas aulas, quando a gente fazer um boletim, que eu consigo programar para o computador me dizer se o aluno passou, perdeu ou está em recuperação. Tá? Já aparece lá o que acontece com ele. Tá? Tabulação e apresentação de dados de forma de gráficos e tabelas. A gente vai aprender a fazer gráfico, a gente vai aprender a fazer tabela dinâmica. Capacidade de ordenar diferentes colunas, linhas e categorias, além de filtrar os dados de acordo com sua necessidade. Também, tá? Filtro, programação de comissão, tudo isso. Contra-cheque, a gente vai fazer um olerite aqui, tá?
Bem, a atividade que vocês vão ter, antes de eu falar da atividade, vamos falar sobre isso aqui, tá? Lembrem que a gente vai usar basicamente uma, se eu não me engano, é uma só, né? Só soma. Soma e subtração. Não, soma, subtração e multiplicação a gente vai usar na nossa primeira planilha, tá? Essa planilha vai ser a planilha, deixa eu aumentar ela aqui para a gente dar uma olhada. Essa vai ser a primeira, deixa eu tirar esse rapaz daqui. Essa vai ser a primeira planilha que a gente vai fazer, tá? Então aqui, ó, mês do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e o total do semestre. Aqui são os valores de entrada. Entrada é o dinheiro que a gente está recebendo, tá? Então, aqui entrada vai ter salário do pai, da mãe, 13º, transporte, férias e bônus, tá? A gente pode trabalhar com valores fictícios, tá? Não tem problema não. E aqui embaixo tem a renda familiar total, né? Então, no mês, quanto foi que entrou de dinheiro? Só em janeiro, vai ser todos esses valores aqui que a gente vai somar. Tá? No semestre, quanto foi que pegou de dinheiro todo mundo? Vai ter tudo programado nessa planilha, tá? Aqui em saídas é tudo que a gente gastou, tá bom? Mas, basicamente, eu quero que vocês, pelo menos, mesmo que vocês não consigam colocar fórmula, que vocês consigam fazer essa conjuntura, tá? Então, por exemplo, quando eu for fazer lá, eu sei que o tamanho de minha planilha vai ter que ter pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. Eu sei que vai precisar de 8 colunas. Então, vou lá no software. Deixa eu transmitir para vocês aqui. Então, eu sei que minha planilha vai precisar de 8 colunas. O que é que eu vou fazer? Eu já mesclo as 8. Eu faço aqui, ó. 1, 2. Computador me ajuda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu sei que minha planilha vai precisar dessas colunas todas. Vou mesclar, para lembrar que a minha área vai ser essas colunas aqui embaixo. E aqui eu boto aqui, ó. Orçamento familiar. Lembra que mesclar é pegar várias células e transformar ela em uma só, tá? Então, eu tenho aqui meu orçamento familiar. Vou aqui, ó, boto em negrito, mudo a cor. Podem colocar a cor que vocês quiserem, tá? Posso mudar a cor da letra também, pronto. Depois disso, eu volto lá na minha planilha. Não foi aqui. E eu sei que eu vou precisar dessa primeira aqui, ó, vai ser os meses do ano, de janeiro a junho, e depois o total. Então, eu venho aqui e faço a mesma coisa. A primeira está escrito meses do ano. Depois tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e aqui vai ser o total. Não é isso? Total semestre. Beleza. Bem, note que o total semestre aqui, ó, ele tá o total em cima e o semestre embaixo. Tá vendo? Total semestre. Como é que eu faço isso aqui? Eu venho aqui em cima, ó, tá vendo que de baixo é mesclar, que é juntar? Em cima de mesclar tem quebrar texto automaticamente. Eu aí quebro o texto e ajusto ele, tá? Vou centralizar tudo isso. Eu sei que meses do ano não está aparecendo, eu vou e aumento aqui, ó, para ele aparecer. Vou deixar todo mundo centralizado aqui, ó. Pronto. Eu tenho já a minha parte superior, que eu também posso pintar aqui de outra cor e colocar um negrito aqui, tá? Só que lembra que eu falei que essas linhas aqui, elas não aparecem? E aqui eu tenho linhas que aparecem. Tá vendo que essas linhas estão em preto? Como é que eu coloco essas linhas? Simples. Vou selecionar todo o conteúdo que eu quero e vou aqui, ó, bordas, tá? Quando eu clicar, vai me dar várias opções. Eu vou aqui em todas as bordas, tá? Tá vendo que agora já tem uma linha escura? Essa linha sai na impressão, tá? Depois eu volto para lá. Eu sei que, ó, note, eu tenho um mês do ano aqui e depois a entrada, note que entrada, ele mesclou
toda a linha. Ele pegou a mesma coisa que eu fiz lá em orçamento doméstico, que eu juntei tudo e transformei em uma, eu vou fazer de novo agora. Então, venho aqui em minha planilha que eu estou construindo, seleciono essa aqui de baixo, ó, clico e arrasto para selecionar todas e vou em mesclar. Pronto. E aqui eu sei que é entrada. Tá? Também posso pintar do jeito que ele pintou ali, ó. Negrito. Pronto. Depois que tem entrada aqui, aí eu vou, a coluna onde eu tenho meses do ano, eu vou colocar todos os tipos de entrada, tá? Eu acho que aqui vocês já sabem fazer, não tem nada de novo, é só escrever e pronto, tá? Sair escrevendo aqui todos eles e pronto. Bem, no total semestre, eu vou deixar a fórmula de soma, que foi o que eu fiz durante a aula. Igual soma, abro parênteses, seleciono janeiro até junho e fecho parênteses. Então, eu sei que quando eu começar a fazer os lançamentos, ele vai calcular tudo, tá? Ah, mas e lembra que tem que colocar cifrão? Não tem problema, seleciona todos, vem aqui, onde está geral, e escolhe moeda. Se tiverem qualquer dificuldade em qualquer momento, só falar, manda e-mail, manda mensagem, que eu vou ajudando, tá? Mas vocês vão ver que é bem simples. Talvez porque vocês nunca usaram o programa, parece meio estranho, mas é bem simples, tá? E aqui, como eu falei, vocês podem botar valores bem aleatórios aí, que não tem problema, tá? Então, a atividade que vocês têm, eu sempre vou mandar uma atividade, no Excel eu vou fazer isso, tá? Eu vou mandar uma atividade que vocês precisam fazer e outra que é um desafio, que se vocês conseguirem fazer massa. Já viu seu primo usando? É muito bom, velho. Muito bom. Eu uso muito para organização, para tipo, fazer inventário de livros. Hoje em dia não, que eu vendi a maioria dos livros, mas quando eu tinha muito livro, eu fazia inventário e tudo mais. Eu fazia por aqui que é melhor, dá para organizar melhor. Bem, deixa eu ir aqui para mostrar a vocês. Esse é o código do sala de aula de vocês. Eu vou mandar pelo grupo, tá? Mas quem quiser printar, quem quiser anotar, já está aí na tela, tá? A turma 4632. Aí. E já tem atividade programada. Eu acho que a atividade vai ser liberada agora às 11h30. Aqui nas atividades, ó, você já tem um módulo. E você pode vir aqui, ó. Você pode baixar, inclusive, tá? Aí, administração financeira, tá? Tem um módulo de vocês. Minha gestão financeira, coisa e tal. Esse número mesmo Ô, Cássio, eu não entendi sua pergunta, não. Esse número mesmo ia... Eu não entendi, Cássio. Pergunta novamente aí. Eu não entendi sua pergunta, não. Então, você vai ter aqui o módulo e tem duas atividades programadas, tá? Essa atividade primeira, ó, eu já deixei aqui o exemplo, tá? Eu printei e deixei o exemplo para vocês da planilha que vocês vão ter que fazer, tá? Essa senha é a mesma da turma do Cidade Nova. Essa senha é para entrar no grupo do Google Sala de Aula desse módulo, né? O módulo anterior já terminou, né? Aquele grupo do Google Sala de Aula vai ser arquivado e esse aqui é o novo. Então, você entra lá no Google Sala de Aula novamente, vai lá no maisinho e coloca esse código, tá? Para entrar no Sala de Aula. Isso, Renato. Vocês vão fazer essa planilha aqui, tá? E note que tem uma área aqui em saídas que está em branco.
é porque vocês vão escolher o que vocês vão colocar aí, tá? Vocês vão escolher. Não se preocupe se esquecer, por exemplo, não lembro como faz o cálculo disso. Não lembro como é que faz a multiplicação. Não tem problema. Lembra, ou pelo menos quem já foi meu aluno, que sempre no início da aula posterior eu vou abrindo atividade por atividade, a gente vai reforçando, a gente vai refazendo, a gente vai mostrando, ou me pergunta durante a semana aí que eu respondo com satisfação, tá? Bem, então nesta tabela você tem essa área de saídas aqui, ó, que não tem nada, porque vocês vão escolher dessa tabela aqui o que é que vocês vão colocar, tá? Então aqui, ó, aluguel, condomínio, PTU, conta de energia, água, telefone, você escolhe alguns aí, pode ser até aleatório, tá? Do jeito que vocês bem entenderem. Vocês escolhem de maneira aleatória e colocam aqui nessas áreazinhas aqui de saída e colocam os valores aleatórios também, tá? Pode botar qualquer valor. A ideia é que as fórmulas consigam fazer a operação e que a estrutura de sua planilha deixe organizado. O principal premissa da gente no início é eu saber estruturar bem uma planilha. Porque se a informação está confusa, não adianta estar numa planilha. Tá? Então, a gente tenta fazer uma planilha visualmente interessante, que faça sentido. Tá? Por exemplo, aqui ó, ele escolheu usar tons de azuis para a entrada, para o dinheiro que está entrando, e para os gastos, para as saídas, ele escolheu usar o verde, tá? E para poupança e saldo, ele escolheu usar o laranja, que é a mesma cor que ele colocou aqui no topo. Então, tem uma identidade visual. Ele não saiu colocando azul, verde, amarelo, vermelho de qualquer jeito. Não, ele estruturou visualmente. Nem acho que é uma estrutura visual mais interessante, tá? Com sinceridade. Mas é essa que está o modelo do módulo, é essa que a gente vai usar. Tá? Talvez até faça uma só minha também, mas vocês podem fazer também do mesmo jeito que está aqui, se quiserem, tá? Então, aqui em saída, você escolhe alguns itens daqui, porque depois a gente vai discutir sobre tipo de saída, tipo de entrada, o que é gasto, o que é investimento, a gente vai discutir muita coisa ainda, podem ficar tranquilos. A segunda atividade é um desafio, tá? É um desafio. Não para quem gosta de matemática, mas para mim, que sou de humanos, eu acho um desafio. Tá? E aí você não é obrigado a fazer, você pode tentar fazer. Tá? Pode sim, Alana. Pode sim. É até bom que vai ser um desafio melhor para você. Viu? A estrutura é a mesma, Cássio. Só as informações de saída que você vai colocar o que você quiser. Essa outra atividade aqui é uma atividade onde eu fiz o cálculo de consumo de quilowatts e quanto eu pagaria no final do mês por isso. Então, note, eu coloquei aqui os itens que eu tenho em casa, tá? Supostamente, tá? Eu não peguei de fato os itens que eu tenho em casa, mas se você quiser fazer isso, pode fazer, tá? Pode sim, Cássio. Você pode fazer a estrutura visual que você achar mais correta, mais interessante, tá? Pode mudar a cor à vontade. Eu peguei os itens, a potência dos itens eu pesquisei na internet, tá? Quantos watts que ele precisa para funcionar. Tá na internet, vocês podem pegar na internet. Vocês procuram lá watts de uma televisão, tá? Que aparece. Eu peguei na internet. Depois eu coloquei uso mensal em horas. Então, note aqui, ó, o refrigerador, eu calculei quantas horas dá um mês, tá? Porque eu botei aqui 30 vezes 24, aí deu 720, porque o refrigerador a gente não desliga, né? É o mês todo. Então, eu coloquei aqui, fiz o cálculo, isso aqui foi o cálculo, tá? Eu não escrevi 720, não. Eu coloquei lá igual 30 vezes 24, deu esse valor. E aqui, ó, é o cálculo da hora vezes o gasto em consumos de watts. Eu sei, se você está no ensino médio, você já fez isso lá em sua aula de física. Tá? Então, você sabe calcular watts para quilowatt. Tá?
Se você não sabe e não conseguir, tudo bem, porque no início da próxima aula eu vou fazer aqui e vou mostrar como é que eu fiz. Mas não é complicado, tá? Se eu que sou de humano fiz, você consegue, tá? Tá sim, Tamires. Tá todas elas no Google Sala de Aula. É porque elas foram liberadas agora, porque eu programei elas para 11h30, tá? Saída, beleza. Aqui, ó, note que onde tem entrada, eu coloquei quais os valores que entram, né? Salário do pai, salário da mãe, 13º. Vocês podem mudar isso também. Vai que, por exemplo, vocês têm casa alugada. Vocês, no caso, sua família, tá? Aí você pode colocar ali aluguel, tá? Ou vocês têm uma loja. Vocês colocam ali, né? Ali na entrada, vocês podem inclusive inventar, tá? Eu não quero saber necessariamente os valores reais de vocês. Eu só estou ensinando como estrutura isso, porque para fazer de maneira real, a gente está treinando aqui de maneira condicionante. É para entregar até sexta-feira. Qualquer atividade de sábado, vocês podem entregar até sexta-feira, tá, Stephanie? Bem, aqui, Jairo, que você perguntou de saída, note que aqui em saída não tem nada, né? Não é como se eu não tivesse gastado nada no mês. Mas isso está em branco porque quem vai preencher são vocês. Você pode inventar de maneira aleatória, tá? Cinema, ingresso de jogo, é, compra de roupa, você pode inventar mercado, ou eu coloquei também uma tabelinha que tem vários tipos de saída, várias formas da gente gastar ou investir o nosso dinheiro. E aí, se vocês não tiverem com muita criatividade no momento, não quiserem inventar, vocês podem pegar alguns itens daqui, tá? 5 ou 6 itens daqui, e preencher nessa área que está em branco aqui na saída. Sexta. Vocês têm até sexta, tá? Vocês têm até sexta-feira, porque aí no sábado de manhã eu já estou aqui, as atividades têm que estar prontas para mim poder abrir e corrigir junto com vocês, tá? Mas, inclusive, eu vou fazer o seguinte. Se vocês quiserem, se tem alguém que você sentava com frequência aqui na CEDASP e você quiser fazer em dupla com essa pessoa, não tem problema não. Só lembra que na hora da pessoa enviar minha planilha, colocar o nome das duas pessoas, tá? Para mim saber que realmente aquelas duas pessoas fizeram. Ou você pode fazer individual. Fica do jeito que vocês acharem mais interessante para vocês, tá? Eu gosto que façam, por exemplo, você pode chegar para a pessoa e dizer, você faz a parte de entrada, eu faço a parte da saída. Pode ser, ou faz individual. Eu prefiro individual porque eu acho que vocês aprendem mais, mas é um direito de vocês. Pode sim, Renato. Se você quiser fazer em dupla, pode, não tem problema não. Vocês podem fazer e vocês se dividem aí como é que vocês vão fazer, tá? Bem, agora lembra, se vai fazer em dupla, na atividade você deixa um espaço para colocar o nome das duas pessoas, tá? Para na hora de eu dar nota ter como. Beleza? Vocês têm mais alguma dúvida? Se não tiver, eu vou abrir aqui a chamada para começar a fazer chamada, tá? Na verdade, Renata, não. É em duas, em, tipo, tem esse sábado e o próximo, tá? Aí eu somo os valores das duas atividades, 2 sábados seguidos e dou a média, sempre, tá? Porque as aulas no sábado são 8 aulas para terminar o módulo, tá? 8 ou 9 aulas. Então, a cada 2 sábados, eu somo os valores da atividade e dou a média, tá? Pode mandar, Pedro. Pode mandar qualquer hora aí que eu ajudo. Inclusive, eu vou deixar aqui, caso seja durante um período que eu não estou aqui, eu vou deixar aqui na atividade 1 aqui, ó, eu vou deixar o meu Instagram, porque aí se você quiser falar comigo por lá, você fala, tá?
Meu Instagram é assim, tá? @AdrianoPuco com 2C. Aí, se tiver dúvida, manda lá, porque se eu tiver com o celular próximo, eu respondo. Não tem problema com isso, não, beleza? Vou fazer a chamada agora. Bem, Adson tá aí? Inclusive, vou até mostrar para vocês, já que é aula de Excel, né? Acho que vocês já viram, mas eu vou mostrar aqui para vocês que nessas aulas online, a gente está fazendo chamada pelo Google Planilhas. Tá vendo? Então, aqui, ó, lista de chamada, controle de frequência, o número da turma, a quantidade de alunos, tá? A quantidade de alunos, note que, ó, tem um cálculo aqui, ó, tá? Tem fórmula. Tudo aqui é fórmula. Aqui também, você vai ver que quando eu for colocando presença, vai mudar a porcentagem de frequência. Tudo é calculado. A gente usa a planilha aqui também para isso, tá? Vamos nessa. Alana Beatriz. Valeu, Alana. Caxiel tá aí? Não, né? Amélio tá aí? Kaique tá aí? Tem uma galera que veio de outro horário. Eu acho que essa galera não tá aí. Cássio tá aí? Presente. Valeu. Clarissa, a menina, a K-Popper. Valeu, Clara. Daniele, tá aí? Valeu, Dan. Danilo. Emerson, tá aí? Enzo, tá aí? Aqui, professor. Valeu. Yasmin, tá aí? Valeu, dona Julião. Nome de rico, ou sobrenome de rico. Isaac, tá aí? Jairo, tá aí? Jean, tá entre nós? Maria Eduarda, tá aí? Milena, tá aí? Nalanda, tá aí? Pode sim, pode sim. Galera, quem eu chamei já tá liberado já, tá? Bom final de semana. Obrigado aí pela paciência. Qualquer dúvida é só chamar. Beijo no coração de vocês, tá? Nalanda não tá aí, não? Valeu, Nalanda. Nicole. Vixe, tem gente aqui ainda. Não? Pedro Vinícius. Eu. Valeu. Raíssa. Raíssa tá aí? Tá, valeu. Rebeca. Renata, tá aí? Valeu, Renata.
Rian. Samanta Melissa. Valeu, Samanta. Sara, tá aí? Stephanie. Stephanie já saiu, foi? Oca. Stephanie. Ah, beleza. Tamires. Valeu, Tamires. Tayla. Walter. E Victor. Belezinha. Pessoal, valeu. Até a próxima, tá? Bom final de semana para vocês aí. Obrigadão.